Olha, de fato eu conheço bem o secretário Swedenberg Barbosa, convivemos por muitos anos como militantes políticos quando fui do PT e o considero um quadro político extremamente preparado, e o Berger, como nós o chamamos, não veio do governo federal para o governo do Distrito Federal de graça. Com toda certeza, Swedenberg Barbosa estará fazendo um freio de arrumação nesse governo. Foi um apelo, certamente, do Agnello, do próprio PT, que vendo o barco afundando, como tem sido o governo Agnello, um verdadeiro desastre para o Distrito Federal, foram pedir auxílio na área federal. Eu, sinceramente, não tenho como avaliar agora o que o Berger fará de mudanças na condução, principalmente da parte política do governo. Mas é uma pessoa capacitada e tem o aval do governo federal para as intervenções. Essa notícia em primeira mão que você está dando aqui, muito provavelmente já tem o dedo do secretário Swedenberg Barbosa nas mudanças, na condução da política junto ao próprio governador Agnello. Então, esperemos atitudes mais duras, mais fortes na condução eu diria assim, da articulação política do governo. O Swedenberg veio com esse objetivo, tem capacidade para tanto e é, como dizíamos à época, um verdadeiro trator na condução da política. Ô, Toninho, não chega Espero que para o bem. Não chega a ser uma intervenção, isso é um reforço, né? Toninho, eu não sei, eu não tenho muita papa na língua para essa questão, não. É uma intervenção. Acho que todos estão vendo que a população, nós estamos vendo. O governo Agnello é um verdadeiro desastre na nossa avaliação, na avaliação do PSOL. Então está precisando de um freio de arrumação. E o Swedenberg Barbosa já provou em outros momentos da história que tem capacidade para tentar fazer isso. Não sei se vai conseguir, porque a aliança do Agnello é tão ampla, esse governo não tem cara, não tem uma conformação, portanto não sei se vai adiantar. Mas obviamente, como cidadão, como brasiliense de coração, a gente quer que dê certo. Sem dúvida. A população espera isso, Toninho. Quando você fala que quer que dê certo, e a gente também torce por isso, você que é mineiro, a gente fez a apresentação oficial sua ontem aqui, 58 anos, casado com a ex-deputada Maninha, e você já foi prefeito de Brasília, o administrador. Sem dúvida, da região administrativa número 1. Se você fosse chamado para colaborar com esse governo, Toninho, você aceitaria? Não, Toninho, de forma nenhuma. Nós temos profundas divergências programáticas, né? E eu não concordo de jeito nenhum com o tamanho da aliança que o Agnello fez para governar. Eu não concordo com essa tese de que você só governa se tiver maioria na Câmara Legislativa do Distrito Federal, se tiver o apoio de todos os partidos. Para mim é fundamental o apoio da população, um programa nítido, um programa claro de governo, que a população possa acompanhar, possa fazer eu diria assim, essa cobrança de um governante. Portanto, essa característica do governo Agnello, nesse momento, é um governo fadado, sinceramente, a não dar certo, porque são tantos interesses e tão conflitantes que ele tem que administrar no dia a dia, que é um governo que não tem cara. Se perguntar hoje, podemos falar aqui com muita franqueza e sinceridade, qual o carro-chefe do governo de Agnello Queiroz? Ele disse que seria secretário de saúde durante 3 meses para dar um choque, para fazer a saúde funcionar. A saúde é um desastre. O transporte público é desastrado. Como pensar um governo, outrora, do PT, que não tivesse uma intervenção nesse transporte público? Aí está dizendo que vai renovar a frota de ônibus. Eu esperava que ele fosse estender as linhas do metrô, que faria um transporte de qualidade, de massas realmente aqui no Distrito Federal. Aí vai fazer renovação da frota de ônibus, né? E quem disse que esses empresários que aí estão, ou os que ganharão a licitação, têm algum compromisso com o transporte público de qualidade, num governo fraco, num governo que não tem pulso para fazer as empresas operarem corretamente aqui?
Então, por essas razões, Toninho, Você não participaria do governo? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Faço oposição como uma contribuição cidadã. O nosso partido, o PSOL, tem um nítido perfil oposicionista e não participaria de um governo com essas características. E mais, Toninho, tem algo grave que a gente não pode deixar de falar aos ouvintes aqui da Rádio Nativa. O Agnello precisa esclarecer muita coisa à opinião pública, desde a sua gestão na Anvisa, no Ministério dos Esportes primeiro, Anvisa, e esse financiamento de campanha. Eu gastei na minha campanha toda, como candidato a governador, R$58 mil. A campanha do Agnello, o declarado junto ao TRE, custou R$58 milhões. Os que financiaram essa campanha, tá lá, é só pegar a prestação de contas Desculpa, Toninho, desculpa. Foi R$10.750.000 o valor da campanha do Agnello, está no 10 milhões. R$10.750.000. Confundi com os R$58 mil que custou minha campanha. Importante isso. Mas é um valor absurdo para uma campanha política. Aliás, espero que na reforma eleitoral se aprove o financiamento público de Você campanha. É a favor? 100% favorável. E mais, com a participação popular na fiscalização dos recursos públicos nas campanhas, Toninho. Dessa forma se iguala a disputa e as condições para fazermos eleições mais justas e mais corretas no nosso país. O seu voto foi o mais barato, né? R$58 mil você teve... 14,5% dos votos. 14,5% dos votos. Foram 199 mil e poucos votos. 200 mil votos. Graças aos meios de comunicação, Toninho, que aqui no Distrito Federal tiveram uma postura absolutamente correta em todos os debates de rádios e TVs. Eu fui convidado como representante do PSOL e isso facilitou muito a comunicação. Vocês que são pessoas da comunicação, facilitou demais com a população, né? Agora, Toninho, eu estive em vários debates, tive o prazer de acompanhar vários debates durante a eleição para governador. Em vários debates eu estive que você estava presente. Você criticou muito as alianças que hoje o governador Agnello fez durante a campanha e que hoje está fazendo no governo. Mas naquele momento de crise, no momento de crise que estava atravessando, no momento de crise política que estava atravessando o governo do Distrito Federal, para governar, não seriam necessárias alianças? Olha, cada qual no seu quadrado. Eu começaria assim. Foi tradição, pelo menos do PT, que eu participei durante 25 anos, que as alianças seriam entre os próximos, entre os que tinham identidade programática, entre aqueles que tinham uma história, né? Então eu sinceramente esperava que o PT fizesse uma aliança à esquerda, com os chamados partidos de esquerda. Era da tradição dessa organização partidária, mas foi o contrário que se deu. Entendeu? Foi uma aliança desde o primeiro turno, já reunindo forças políticas que não tinham nada a ver com aquilo que o PT sempre pregou para a opinião pública, enfim, e aqui no Distrito Federal em particular, que o PT sempre teve uma cara de esquerda. Depois dessas eleições acabou isso, não ficou mais nada. O PT é um partido como qualquer outro e está aí e já veio do governo federal, né, Toninho? Na verdade, essa aliança já veio do PMDB, do governo federal, com o vice-presidente, enfim. É importante. E foi por isso a sua mudança de rumo? Com toda certeza, Toninho. PT aliado a um fato gravíssimo da história do nosso país, que foi o mensalão. O PT operou um esquema dos mais tristes, dos mais deploráveis na política brasileira. O PT sempre criticava esse tipo de situação nos partidos da ordem, nos partidos tradicionais. E, para nossa surpresa, naquele momento, o PT era unha e carne com um esquema de corrupção no nosso país. Então não podia ficar numa agremiação dessa. E se um dia, porventura, no PSOL tiver qualquer coisa parecida, eu também me afasto dessa agremiação partidária. E a maioria dos envolvidos foram seus colegas da fundação do PT, que você é um dos fundadores do Sem dúvida, todos estavam lá
no 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion, em São Paulo. É uma triste trajetória constatar que pessoas que deram a vida, inclusive, foram de organizações da esquerda armada no país, passaram para o outro lado. É muito triste constatar. Eu acho que o mais triste de tudo é que eu acho que está fazendo 10 anos agora no próximo mês, né, e vai prescrever, né, essa questão do mensalão, né? E até agora não teve um ponto final na história. Ninguém foi punido também? Então né? Acho que é no mês que vem, né, Toninho? Acho que no máximo 2 meses, né? O Supremo Tribunal Federal tem um prazo para analisar esse processo antes dos 10 anos de sua instauração. Mas já está fazendo 10. Se não me engano, faz 10 anos em maio, e o ministro Joaquim Barbosa vota em abril. Coloca em plenário em abril ele é o relator do processo. Exato. E coloca o processo em plenário em abril. A informação que temos e estamos torcendo para que de fato o Supremo leve ao plenário a votação do relatório do ministro Joaquim Barbosa. É fundamental para a população brasileira. Esse episódio não pode passar em branco na política brasileira. Tem que ter um desfecho com punição dos responsáveis por esse crime. E espero que isso sirva de exemplo para a classe política e nunca mais tenha... E para os jovens políticos que vêm aí, né? Principalmente também. Hoje os jovens, né? Os jovens cientistas políticos, eles não querem mais se candidatar a nenhum cargo eletivo. Eu ser deputado não, é um demérito agora, né? Enfim, de certa forma, as pessoas não veem motivação para se candidatar. E aí os bons... Aí vem aquela frase do Martin Luther King, né? Me incomoda mais o grito dos desonestos do que o silêncio, né, dos justos, né, enfim. Então, perfeito, Toninho. Não é isso? Olha, eu apesar desse quadro, desse momento da história política do nosso país, eu sou um inveterado otimista em relação ao futuro assim da política no nosso país. Eu até disse nos nossos programas de televisão, política é uma coisa bonita, séria, se feita com seriedade, com propósito, com programa, com ideologia. Nós temos que respeitar todos os segmentos ideológicos da sociedade, mas fazer política com seriedade, com ética. E trabalhar para o bem comum, né? Trabalhar e não para o seu bem comum. E principalmente, Toninho, eu espero que o Congresso Nacional seja sensível às vozes que saem das ruas para que façam a reforma política com financiamento público de campanha. Já tem um avanço grande que foi a aprovação da lei da ficha limpa, que vai impedir que candidatos fichas sujas possam participar dos pleitos, né? Tempo igual de rádio e televisão, Tony, isso é tão importante para o povo conhecer o que pensamos. Verdade. E quem não pensa, o povo não elege. Verdade. Não tem jeito. Quem é ruim de debate, quem não tem fundamento, conteúdo, também não vai adiante. Verdade. Por isso eu acho que a reforma política tem um peso, acho que a sociedade deve se mobilizar mais para que ande no Congresso Nacional essa ideia de reformular o sistema político e eleitoral do nosso país. Que venha o voto distrital, que venha o financiamento público, tempo igual de rádio e televisão, impedimento de qualquer candidato, a ficha limpa já prevê isso, né? Que tenha processo na justiça, não podem se candidatar, e assim vai. Eu acho que isso faz uma mini revolução no sistema.